direito de aprender, eu acho que tem um direito anterior que é o de viver. A escola é um lugar que todo mundo se reúne, todo mundo brinca, um lugar protegido, que é uma casa assim que todo mundo cuida. Toda criança é um inventor, é um cientista. Que modelo de escola nós queremos? Muitas pessoas esperam assim, a criança como algo que um dia vai ser, né? E a criança não é um dia, ela é hoje. Eu sou movido por esse desejo de que as crianças tenham mais voz, para que as crianças sejam melhor compreendidas. Isso vai ser uma coisa inesquecível, eu nunca vou esquecer do que nós fizemos aqui nesse colégio. Território vai além do seu significado geográfico. E o verbo territoriar, de formar territórios, também. Não é só o lugar, é o que fazemos com ele, como interagimos com o espaço. A maneira que Rebeca interage com sua escola não é a mesma de Samuel. E o que funciona na escola de Maria pode não funcionar na de Henrique. A pergunta que fica é: para funcionar bem, todas as escolas precisam se organizar do mesmo jeito? Territoriar sugere a delimitação de um local, mas seu significado vai além disso. Também revela as diversas formas que as pessoas podem interagir com o meio em que estão. A interação com o lugar ou espaço é, antes de tudo, uma relação afetiva. Além de nós sermos filhos de uma família, a gente é filho de uma casa, a gente é filho de um bairro, a gente é filho de uma cidade, de um território. E a identidade é construída a partir disso. Se a gente pensa, né, que a gente se constitui no espaço concreto, nas relações, né, do lugar onde eu ocupo, do lugar onde eu vivo, né, todas essas relações, elas são constituintes de conhecimento. É na interação com o meu bairro, com o meu vizinho, com outras crianças, né, que a gente troca conhecimento e constrói conhecimentos coletivos. O Milton Santos também traz um pouco essa relação da importância do território enquanto o espaço onde a gente de fato existe, né? Onde a gente de fato se constitui enquanto sujeito. E enquanto a gente se constitui enquanto sujeito, a gente também constitui esse lugar, esse local, esse espaço. É dessa relação que surge a compreensão de territórios educativos. E a escola faz parte do território educativo, mas há outros lugares onde a criança também aprende a se relacionar com seus pares. Como que a gente derruba os muros da escola para olhar esse território, esse bairro, essa cidade, essas pessoas que ali habitam, tem sido um espaço de pesquisa e cada vez mais necessário dentro de um projeto político-pedagógico. Então a ideia é que a gente olhe os territórios, considere os territórios e chame essa comunidade para ser corresponsável por um projeto educacional. Uma escola sozinha, democrática, inovadora, ela não vai sobreviver se ela não estiver profundamente enfronhada no território onde ela está. Eu acho importante pensar a escola
como uma das partes de um território. E aí as pessoas acabam deixando de lado, que eu acho que é alguma coisa que define um pouco esse conceito de território educativo, que tudo educa. O trajeto que a criança faz para ir da casa dela até a escola, ela aprende talvez mais do que o tempo que ela fica dentro da própria escola. Aqui é a minha casa. Eu saio daqui, venho, ando e tem um monte de casa. Aqui é a vovozinha, onde eu compro os meus os doces, salgadinho, bala. Aqui é a casa da minha tia. Aqui é onde pego os barquinhos, que eu sempre vou para lá de barquinho do outro lado. Depois eu vejo o rio Tiberê, daí eu fico olhando. Aqui é a filha da vovozinha, onde eu compro salgadinhos, balas, chicletes. Às vezes eu compro refrigerante e a mesma coisa que eu compro lá. Aqui é o castelinho. Vou pra escola, eu sempre fico olhando lá pra cima até aqui do chão. É o carro do empadão que está passando. Aqui, essa casa, eu sempre fico olhando ela quando eu vou pra escola e é a casa mais bonita que tem. Aqui é a casa da professora Marise. Ela dá aula lá no Graciela. Vejo um montão de casa e chego na escola. E aqui é a minha escola. O nome dela é Escola Graciela. Além de estabelecer relações com o território em que se insere, as crianças também são influenciadas pelos espaços físicos que compõem a escola. Então, falar de ambientes é também não perder a dimensão humana de um educador, mas dizer que um ambiente, ele educa. Por quê? Porque todos os elementos que o compõem, a carteira, a cor, o tamanho, o cheiro desse espaço, eles são elementos que provocam as pessoas que ali habitam nesse espaço a ter novas aprendizagens. Então, o ambiente também é um tomador de decisão. E dentro do ambiente da escola, né, quando a gente olha, né, quais são os espaços, quais são as salas, o que compõe aquele corredor, o que compõe aquele auditório, aquele parque, a gente olha a qualidade dele e o tempo que é oportunizado para cada um desses espaços. Por isso que a gente diz que espaço e tempo, eles são indissociáveis, porque, né, o espaço ele comunica por suas paredes, né, por seus elementos, e o tempo ele tem que ser utilizado com qualidade, respondendo esses diferentes espaços onde as crianças circulam. Acho que a melhor forma de compreender isso, nós adultos, é lembrar de quando a gente está fazendo um curso, está assistindo uma palestra e passam 2 horas, 3 horas e a gente está lá assistindo a palestra. O quanto o nosso pensamento já foi para vários outros lugares, o quanto é difícil, na medida em que o tempo vai passando, manter a concentração. E como seria bom variar, sair um pouco, né, fazer alguma coisa para daí voltar renovado para aquela sala em que aquele conteúdo está sendo transmitido e alguma vivência está sendo aplicada e tal. Para a criança, assim, se é diferente disso, é para pior, né? Essa escola precisa ser pensada, esse tempo e espaço, essa forma de organização, junto com tem caderno ou não tem, mistura as idades ou não. E aí vai pensar no tempo e no espaço junto. Mas a arquitetura escolar, ela tirou o tempo. Tanto que você olha qualquer revista de arquitetura, nunca tem ninguém. Nunca está chovendo, nunca está sujo. É sempre mentira. O arquiteto, para ele projetar um espaço, ele deve entender da proposta pedagógica, ele deve entender de todas as ações que ocorrem dentro do espaço, ele deve entender também muito as pessoas que estão dentro desse espaço. Então, se isso não ocorrer, a gente faz projetos sem sentido, né? Mas você tem um arquiteto super famoso que ganhou prêmio. Quando ele vai ensinar um terceiro ano, geralmente, na Faculdade de Arquitetura, a fazer escola, ele tem uma fórmula, né? Sala, 7x7, corredor, tem uma coisa que a gente chama de programa. Não se questiona o programa, que a minha área de pesquisa até hoje é programa de arquitetura escolar, porque o programa não tem sentido sala de aula.
corredor, refeitório, solário, lactário, administração, porque se essa escola ou outra, ela não tem sentido, ela não cabe aí nesse negócio. Esse desenho de arquitetura, essa forma e organização escolar, que eu acho mais profundo do que a arquitetura escolar, a arquitetura, digamos, está dentro disso, a forma e organização, são todos os rituais, né? O sinal, a aula de 50 minutos, o livro de chamada, isso tudo é do presídio. Óbvio que a gente discorda desse modelo. É um caixote, ele serve para aprisionar pessoas e não para educá-las. Acredito que a escola, para começar a funcionar novamente, ela precisa se desescolarizar. Ela precisa esquecer um pouco aquilo que ela é e começar a pensar muito naquilo que ela quer ser. Mas existe apenas um modelo de educação? A experiência escolar é muito variada. Quando a gente vai falar da escola, a gente tem que imaginar primeiro esse amplo leque de possibilidades, de expressões da cultura escolar, na verdade, para não cometer também generalizações que possam reduzir demais assim, essa percepção do que é a educação no Brasil, o que são as educações no Brasil, que são tantas variações. Eu acho que nesse sentido, nessa linha de uma pedagogia expandida, de uma construção coletiva, vai ser muito bacana você saber que em cada região se faz de um jeito, né? Contar um para o outro, olha aqui, nossa, aqui... Não, todo mundo toma todinho em bolacha maisena, sendo que devia tomar chimarrão no sul e comer tapioca na Bahia, mas não tem tapioca na merenda e nem chimarrão. E é nesse ponto que a gente coloca a questão, né, das características do entorno, do território que devem estar presentes dentro da escola. De que forma, né, é explorado essa culturalidade, o território e essas dinâmicas que a criança tem fora da escola, o porquê não está dentro da escola como característica de aprendizado. Seja a riqueza da fauna, da flora, das músicas, né? E aí quando você vai numa escola, por exemplo, em Olinda, ou em Jaboatão dos Guararapes, ou em São Gabriel da Cachoeira, que as pessoas vão de barco para a escola, e põem uniforme. Por que eles estão de uniforme? Por que a aula já não é no barco? Não tem que correr para a escola, entrar na sala de aula e vai para a lousa? Eu falei, moleque atravessou um rio de barco 4 horas. E não estava acontecendo nada. E aí agora ele está olhando para a lousa. Quem que ficou 4 horas no rio vai conseguir olhar para uma lousa? Era no rio que ele tinha que aprender, mas isso não é validado ainda. Essa consciência que vai aos poucos se formando, ela esbarra numa tradição muito forte, uma tradição docente, né, que é secular e que está expressa por uma estrutura do funcionamento da escola, que é as carteiras enfileiradas, a criança esperando o professor propor o conteúdo, né, pouca articulação do conteúdo curricular com a vida real das crianças, uma desconexão das propostas didáticas, da forma de se ensinar os conteúdos, uma desconexão disso com as culturas da infância, com o mundo simbólico da criança, com o mundo dos personagens, com os campos de interesse atuais das crianças. E como podemos conectar o universo da criança com a educação? Qual o papel do brincar na escola? Dentro da escola tem 2 dimensões do brincar muito visíveis. Uma daquela da criação, da improvisação da criança, que é motivada por essa inquietude infantil de lidar com as suas angústias, com as suas memórias, suas referências culturais. Quando a criança brinca espontaneamente, aí não tem nome a brincadeira. Aí surge um monte de coisa. Surge um pega-pega que você vira um monstro, eu viro uma princesa e a correria, e aí surge um cantinho lá que vira um calabouço e ali se cria temporariamente um universo de representações em que todo o conjunto de valores vividos pela criança, expectativas econômicas, sociais, estéticas, eclodem ali dentro. A criança
assimilando o seu mundo social, exercita a vida societária dentro do jogo, representando papéis, desafiando. E a outra dimensão é a dimensão da brincadeira do jogo, que ele é estruturado, que o professor de educação física ensina, que ele está na quadra, que ele tem que ser aprendido, porque ele representa também um conhecimento estruturado. Tanto a dimensão espontânea quanto a dimensão mais conduzida da brincadeira tem que ter o seu tempo dentro da escola. O que a gente vê com mais frequência é a dimensão conduzida, é a dimensão mediada pelo adulto. No processo educacional, adultos e crianças estabelecem relações distintas entre si. Ouvir as crianças e deixar que elas tomem decisões que influenciam o seu dia a dia é um dos papéis que os educadores podem assumir. A escuta dentro do processo educativo é uma temática que tem que ser bastante recorrente, porque a gente está falando de um processo educativo que é voltado para a criança. Para eu escutar essa criança, eu preciso ter uma compreensão clara de quem é essa criança. A concepção que eu tenho da criança é o que vai delimitar e o que vai nortear as minhas ações pedagógicas. Quando eu falo em escuta, eu estou falando num processo educativo com a criança, não para a criança. Para mim, a escuta tem que ser intergeracional, não é só escutar as crianças. Eu acho que é um pouco falar com a criança que está no adulto dormindinho, sabe? Porque esse adulto, a criança dele foi desrespeitada. Então, ele também, quando ele vê uma criança falando, ele não gosta. Por que apenas nós, adultos, teríamos a capacidade de dizer o que é melhor para a criança ou para o adolescente, né? Elas mesmas é que vivem essas realidades. A gente fala que a participação, ela deve se estender nos diferentes níveis, né? Ela começa desde dentro de casa, né? Então pensar, por exemplo, como que a gente gere o ambiente dentro da nossa casa. Será que os pais escutam o que as crianças acham sobre como deveria ser esse espaço da casa? E aí isso vai se estendendo nos outros espaços. Então, dentro da escola, né? Será que a criança é ouvida? Será que a visão, o olhar dela sobre como deve ser aquele espaço é ouvido, é considerado? Né? Então, a criança poder participar das tomadas de decisão, de pensar como que deve ser a escola, dos mecanismos de gestão dessa escola, dos mecanismos de avaliação, né? Do conteúdo. Então, essa participação ela vai se estendendo depois também ao bairro, à comunidade, inclusive nos espaços políticos. Você me pergunta como eu vejo isso. Poxa, eu saio daqui exultante quando eu vejo 200, 300 crianças vindo aqui num sábado fazer um debate. Agora, eu tenho certeza que eles saem muito mais do que eu, porque eles não são ouvidos na sociedade. Muitas vezes não são ouvidos dentro de casa e, de repente, abre-se um espaço para que eles venham aqui dizer o que eles querem e eles no dia seguinte ou nos momentos que sucedem essas assembleias, eles começam a ver aquilo que eles querem realizado, só fortalece a participação social deles. Quando a gente fala em participação, não quer dizer que a criança, quando ela é bebê, ela já vai sair lá no berço gritando, né, eu quero direito tal, reivindicando dessa maneira os seus direitos. Mas é reconhecer que nos diferentes momentos do desenvolvimento infantil, ela vai ter condições diferentes de exercer esse direito à participação ou qualquer outro. Então, por exemplo, quando a criança ela chora, quando o bebê chora, de alguma maneira ele já está reivindicando um direito. Ele está ali dizendo, eu preciso de alimentação, eu preciso de higiene, eu preciso que pare a dor que eu estou sentindo. Os desafios de questionar modelos tradicionais de educação, conceber mudanças nos ambientes escolares e trazer crianças e jovens para o papel de protagonistas motivou a criação do Territoriar. O projeto busca promover a qualidade da educação, a permanência escolar por meio da participação da comunidade na ressignificação dos espaços da escola no primeiro ciclo do ensino fundamental de escolas públicas do país. Então, o projeto Territoriar, ele nasce, né, desse olhar atento para os espaços educacionais, né, como uma forma de qualificar a educação, de apoiar com que as crianças permaneçam nesses espaços, mas permaneçam com interesse. E aí o tema a ser problematizado diz da qualidade da escola, mas sobretudo do território. Para que o projeto Territoriar pudesse ser desenvolvido nas escolas, foram criados comitês multidisciplinares
em cada uma das escolas participantes. Né? Esse comitê ele era composto por professores, pela direção da escola, coordenação pedagógica, mas também por outros profissionais que ali trabalham e também pelos próprios educandos, né? Então, alunos e alunas que participavam diretamente desse comitê multidisciplinar, além das suas famílias. Um dos desafios foi justamente a participação infantil. Então, desde os primeiros encontros, a conversa era no sentido que a voz dentro do comitê, ela era igual, da criança, do educador, do diretor, equipe de secretaria que fazia parte. Por quê? Para valorizar essa participação e termos outros olhares. O trabalho com as crianças, na verdade, nunca foi feito assim dessa forma, né? Deixar aberto as crianças para colocarem suas ideias, suas sugestões, assim, a gente não tinha esse hábito de fazer, sabe? O projeto trouxe isso para nós, né? A gente aprendeu a ouvir mais as crianças, porque a escola é deles também, né? Se faz por eles, né? No primeiro comitê, a gente foi conversando assim, e fiquei meio assim, perdida assim, no que estava conversando. Caminhamos pela escola, fomos anotando assim, o que tinha de bom e o que tinha de ruim. Até que chegamos no comitê que nós definimos quais seriam os lugares reformados. Quando começamos a pensar, dá-se o conflito entre aquilo que os adultos pensam para a escola e entre aquilo que as crianças pensam para a escola. Prevaleceu aquilo que as crianças pensam. A gente deu ouvido para aquilo que elas estavam gritando para a gente, que era preciso humanizar mais o espaço. E a partir desse movimento de escuta, desse movimento de formação, desse movimento de debate ali dentro desse comitê multidisciplinar, é que surgiram então as ideias, as propostas do que poderia ser transformado dentro dessas escolas. O que é isso daqui? Para que ele serve? Se eu mudar o formato, ele vai deixar de ser um cabide? Sim. Não. Será que a gente consegue transformar ele em algo totalmente diferente? Topa um desafio? Gente, o cabide ainda existe? Sim. Ele foi ressignificado? Sim. Uma pessoa me deu uma ideia para fazer uma raquete. Eu fiz o tipo móvel para pendurar as letras, vogais, números. Então a transformação aconteceu de um pequeno objeto para outras possibilidades. As ressignificações do projeto territorial foram realizadas considerando a convivência, a humanização, a ludicidade, a investigação e o sentimento de pertencimento em cada um dos 15 territórios em que atuou. Esse exercício de diálogo, de construção coletiva, de todo mundo pensando o que é a escola e o que ela pode ser. E depois disso tudo, a obra ela vem coroar esse processo, inclusive para perceber como os meus sonhos, os nossos sonhos, eles podem se tornar realidade. A capacidade das pessoas foi mudando, tipo, o comportamento nosso mudou muito, bastante, porque quando aqui era abandonado, aqui até o professor era xingado. Agora não, agora que mudou aqui, o ambiente ficou mais leve, eles perceberam
que com a ajuda dele, dos pais dele e com a ajuda de vocês, nós podemos conseguir o que a gente quer. O projeto territorial, ele colocou as pessoas para se ouvirem, mais do que para falar, assim, para se escutar. Acho que isso... E aí, essa coisa de culminar com uma intervenção física, isso eu acho de uma riqueza, sabe? Porque muitas vezes você conversa, mas as pessoas ficam descrentes. Mas quando ela vê, olha o nosso parquinho novo, olha uma árvore, olha uma pintura, uma cadeira, uma biblioteca nova, isso, tipo, olha, resultou nisso as nossas conversas. Eu acho que isso é muito importante. Ou seja, se a gente fez isso, a gente pode fazer mais. A partir do momento em que a gente consegue sentar juntos, no mesmo nível, educador, educando, famílias, outros profissionais da escola, né, tendo o mesmo poder de argumentação, tendo o mesmo poder de voto e de decisão, isso é transformador e isso tem um potencial de ampliação para além do projeto, né, nas vidas dessas pessoas e nas vidas das outras pessoas que estão no entorno e que vão vendo as coisas acontecerem e se materializarem. Eu acho que faltava para a gente ouvir um pouco a garotada. A gente estava um pouco surdo naquele momento. Quando o territorial vem e propicia esse espaço de audição, é que a gente começa a entender que eles estão gritando por um processo mais humano dentro da escola. Eles querem sair, eles querem abertura, eles querem ver o sol, eles querem ter espaço para correr, para andar, para sentar, para bater papo, para jogar. Quando a gente fala em projeto territorial, a gente não está falando em uma metodologia que veio para solucionar os problemas da educação, não é isso. Mas nesse momento especificamente a gente está falando de uma proposta que foi desenvolvida e que serviu para esse tempo e para esses territórios. Porque amanhã eu posso estar dentro de outro processo educativo, posso estar dentro de outra unidade, eu posso estar em outra instituição trabalhando. Mas eu me deparei com um desafio que era falar para as pessoas: o espaço que você habita pode ser um espaço que potencialize as suas ações. A sociedade hoje prega tanto a diferença no mundo, mas acho que a gente não vai ter diferença nenhuma se a gente fizer tudo igual sempre. Não vou mais estudar aqui, não vou fazer mais parte, mas sempre que eu puder eu vou vir. Sempre que eu puder eu vou vir aqui. Porque eu sei que tem um dedinho meu nessa história aqui no colégio. Eu sei que tem um pouquinho daqui. Quem ficar vai tomar conta de tudo que nós lutamos para conseguir. Eu sei que eles vão cuidar.